dizer: agradecemos-te, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos recebendo consolo para as nossas aflições. Agradecemos, Senhor, a luminosa mensagem do Evangelho de Jesus, que nos fortalece a fé, a esperança, que nos dá equilíbrio, que nos dá força. Nós agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, por todas as bênçãos que Ele nos trouxe. E permita, Pai, que os ensinamentos que iremos receber na noite de hoje, que Ele clareie os nossos pensamentos, que eles tragam luz ao nosso entendimento, para que possamos agir na vida com ética, com fraternidade, espalhando a mensagem de amor do Evangelho de Jesus, para que possamos colocar a semente da esperança nos corações que nos cercam. E assim, Pai, nós agradecemos a oportunidade de trabalho e te dizemos: fique conosco, Senhor, agora e por todo sempre. Que assim seja. Então, nós temos na noite de hoje a companhia agradável e maravilhosa da Rô Pacheco, trabalhadora aqui da Casa de Jesus, e ela nos traz o tema desencarnação, a passagem. Que Jesus te abençoe. Muito boa noite a todos. Os nossos votos costumeiros de paz e o nosso abraço fraterno a cada coração presente. O tema que falaremos não é um tema novo nem de estudo para certas civilizações. Então nós encontramos registros em algumas civilizações do Oriente, já há milênios, de estudos acerca da morte. Como a gente encontra um compêndio denominado o Livro dos Mortos, que é um livro tibetano, assim como a ciência da tanatologia egípcia, que à época da civilização antiga se debruçava sobre esse tema tão curioso que é a morte. Mas o que nos diz então, do ponto de vista biológico e do ponto de vista material, do tema em pauta, e o que nos traz como nota e orientação a doutrina espírita? Do ponto de vista material, como uma denominação dentro do OAS, o dicionário, onde trata da morte como pura e simplesmente a extinção das funções orgânicas. Isso é correto. Se a gente olha do ponto biológico, a morte se dá quando as funções físicas chegam ao seu término. Ou seja, se os nossos sistemas biológicos são sistemas abertos para que se ocorra uma troca, a morte marca o momento onde essa biologia se fecha e a morte então se estabelece nesse corpo físico. Essa é uma visão materialista, mas o que diz a doutrina espírita a respeito do mesmo tema, mas com uma visão um pouco mais profunda? Porque o Espiritismo não vai tratar exatamente do tema morte, mas vai também e principalmente tratar do tema desencarnação, mostrando que há uma diferença entre ambos os fenômenos. Então, Allan Kardec, no livro A Gênese, vai falar que a desencarnação refere-se à libertação espiritual. Então, se desencarnar é libertar-se, ele está dizendo que nós, encarnados, somos desencarnação, refere-se à libertação espiritual. Nós somos prisioneiros. Se quando eu desencarno eu me torno uma entidade livre, significa que ao estar encarnado, eu sou um prisioneiro. Pois bem, ele completa a sua linha de raciocínio. Então, a desencarnação refere-se à libertação espiritual, ao desprendimento do espírito das coisas terrenas, sejam físicas, emocionais e psicológicas. Quando desencarnamos, qual é o primeiro objeto físico que nós deixamos?
o corpo. E, consequentemente, nós deixamos tudo aquilo que foi da nossa posse. Vejam bem, Allan Kardec diz que desencarnar é desprender-se, tornar-se livre do corpo, de tudo que diz respeito às coisas materiais que eu sou o fiel depositário, que eu possuí por esse lapso de tempo, que é esta existência física, que, portanto, compreende esse curto período do momento em que eu adentro a reencarnação e exatamente no momento que eu parto dela. Me desprendo dessas coisas. Mas há grilhões mais difíceis que nos prendem. Então ele diz que nós nos libertamos, desencarnar é libertar-se dos laços emocionais. Porque muitas vezes, na grande maioria, nossas relações, de fórum mais íntimo ou de fórum um pouco mais superficial, são relações aprisionantes. Sim ou não? E nós chamamos isso de amor. Sendo que o amor compreende relações extremamente responsáveis e livres. Mas se eu estou preso às relações, se eu me sinto dono do fulano, se este filho é o meu filho, certamente eu terei mais dificuldades. E, portanto, é esse o objetivo das reflexões de hoje, que nós aprofundemos um pouco mais esse tema, sem desconsiderar de forma alguma as perdas as quais nós já tenhamos passado, de vermos os nossos amores partindo pela desencarnação. A doutrina de forma alguma não torna isso legítimo, ao contrário, torna verdadeiro e real esses laços e, portanto, é verdadeiro e real a tristeza que eu sinto quando eu vejo alguém partir. Eu vou viver o luto, eu vou viver a experiência da ausência, da falta, mas com uma outra visão. Então, se eu anelo ao longo da existência laços realmente amorosos, eu passo a compreender que eles não se rompem com o fenômeno da morte e com a desencarnação. Mas Kardec diz que existem outras prisões, além das emocionais. Ele fala das prisões psicológicas, que começam quando? Quando nós reencarnamos. Quando passamos a identificar ali o pai e a mãe, quando recebemos um nome, então o nosso psiquismo passa a adentrar dia a dia numa personalidade. Eu sou esse personagem. Na verdade, estou a Rô, não sou. Como posso e devo ter sido tantos outros, em outras oportunidades, em outras existências. Então, esse personagem vai tendo, por exemplo, aumentando o seu rol de amigos, vai constituindo família, vai tendo uma identidade profissional, e muitas vezes isso são outros grilhões que nos aprisionam a essa vida, nos impedindo de desencarnar. Porque eu estou preso, além das coisas, além das emoções, eu estou preso àquilo que exercitei na vida quanto papéis. E isso muitas vezes dificulta o processo. E o nosso codificador vai aprofundar um tanto mais. Ele diz: se o corpo físico chegou ao seu termo, o indivíduo deveria desencarnar, mas não é isso que acontece. Ele passa a criar um olhar diferenciado entre um processo e o outro, entre morrer e desencarnar. Ele diz que, ora, se o corpo físico extinguiu-se, natural seria que o espírito se tornasse livre. Mas ele diz, não é isso que acontece. Então, há uma morte, mas não há uma desencarnação. Então, se estamos refletindo sobre o processo biológico também, e do ponto de vista da desencarnação também, como nós deveríamos desencarnar? Qual seria a forma natural do processo acontecer?
Vamos pensar um pouco. Qual é a forma natural de desencarnar? Vou relembrar, a morte é a extinção das funções dessa biologia. Natural seria que eu morresse de velho, de velhinho, de bem velhinho. Porque se cumpriria um processo natural de desgaste das disposições orgânicas e, portanto, isso facilita o processo do desprendimento, da libertação desse espírito. Mas de nós, quantos de nós conhecemos pessoas que desencarnaram assim? Muito poucas, certo? A grande maioria vai desencarnar muitas vezes por processos doloridos, abruptos, dentro dos processos naturais, certo? Dos processos naturais. Mas vejamos, será que Deus quer que nós soframos por uma doença terrível? Será que isso é um castigo imputado a nós? Não. Nós temos hábitos infelizes, baseado na nossa categoria ainda muito amena de espírito aprendiz que somos. Então nós temos hábitos alimentares, nós temos hábitos mentais, nós temos hábitos emocionais que nos roubam a vitalidade antes do tempo e adoecemos. Geralmente a gente põe a culpa, né? Sempre fora. Achamos culpados para as nossas desditas e esquecemos de refletir o que estamos fazendo nesse caminho. Porque se nós nascemos a partir do momento que adentramos a vida física, nós morremos dia a dia. Nós estamos existindo para aprendermos a morrer. Mas será que dia a dia eu estou aprendendo a lição? Será que eu reflito sobre isso ou eu penso que isso nunca vai acontecer comigo? Será que a morte eu coloco ela num lugar de tabu, onde o tema não é discutido em casa, inclusive com as crianças? Por onde anda esse tema na minha vida? Se é a certeza absoluta, sine qua non, de que nós iremos. Como iremos? Como faremos essa passagem? Como eu farei isso? Como eu ficarei se alguém que amo partirá antes de mim? Um filho. E voltamos a replicar que a doutrina espírita não tira a legitimidade do fato da perda. Porque certamente eu não passei por essa experiência e, portanto, não posso dizer que eu entendo o que é uma mãe ver-se tolhida da presença de um filho, se pelo viés da existência natural seria que ela fosse antes. Então isso realmente é muito dolorido e não por acaso que Chico Xavier psicografou mais de 10.000 cartas a criaturas que foram buscar um entendimento, um consolo e compreender que a vida segue. Porque quando Jesus nos fala para que nós amemos a Deus sobre todas as coisas, Ele está nos dando a lição mais importante de todas que a gente pode ter notícia. Porque se eu amo a Deus menos do que eu amo meu filho, eu vou me revoltar. Muito. Se eu amo menos a Deus e amo mais o meu companheiro, a minha companheira, e se ele for embora, eu vou me revoltar muito. Mas se realmente eu amo a Deus mais e acima de qualquer objeto, coisa ou ser, não haverá tantas dificuldades, porque eu sei que se Deus é pai e um pai de amor, Ele não deixa órfãos. Ele acolhe aqueles que retornam ao plano espiritual. Allan Kardec vai aprofundar um pouquinho mais para que a gente compreenda essa reflexão do que é a morte e o que é desencarnar. Diz Allan Kardec: não há como desencarnar sem morrer. Se eu desencarnei, é porque morri. Mas é a morte
do corpo físico que provoca o afastamento do espírito. É preciso que esse corpo físico morra para que o espírito se afaste. E não o contrário, não é o espírito que se afasta para o corpo morrer. Porém, é possível morrer sem desencarnar, mas nunca desencarnar sem morrer. Entendemos? Sim? Toda vez que desencarno, morri. Mas nem sempre que morro, desencarno. Porque desencarnar é realmente olhar para trás e dizer: cumpri a minha missão. Deixo tudo o que Deus me emprestou com a consciência em paz. Deixo esse corpo físico agradecido a Ele. Deixo todos os bens que tive e sigo. Deixo até as pessoas que amei muito, porque sigo. Porque amei, porque fiz o que precisei fazer, sem desencarnar com aquela consciência: puxa, por que não falei? Então essa é a grande diferença. Desencarna quem realmente libertou-se, mas morre apenas, morre aquele que ainda continua preso a todas as coisas que não foram conclusivas na sua vida. Então o codificador complementa o seu raciocínio dizendo que nós vivemos dentro do fenômeno da morte e da desencarnação a lição do desprendimento, porque há de se desprender. Se estou preso, eu me desprendo, eu solto. Nós vamos viver a lição do desapego. Isso não quer dizer que não valorizemos daquilo que Deus nos dispôs e daquilo que Deus deposita em nossas mãos, de tudo que nós, entre aspas, possuímos. Tampouco a doutrina faz apologia à mendicância, à pobreza, não se fala isso. Não se fala que devemos ser pessoas descuidadas do corpo, ao contrário, nós precisamos cuidar. Eu gosto muito de mencionar o Chico quando ele botava as suas perucas, e quando alguém falava da peruca, ele dizia: eu não tenho o direito de enfeiar o mundo. Como nenhum de nós tem esse direito de chocar o outro. Porque se Deus nos deu um corpo, nós temos que cuidar dele. Mas o excesso da vaidade é um extremo de desequilíbrio, e o excesso do outro lado, do desleixo, da falta de cuidado, é um desequilíbrio. Caminho do meio. A ponderação é uma qualidade que deve reger as nossas vidas, o bom senso. Mas quando eu faço esse exercício? Só na hora que eu vou desencarnar? Quando, por exemplo, um objeto de muita estima se quebra dentro da casa. Se eu sou apegado, eu vou sofrer com uma coisa que foi quebrada. Se eu sou apegado, eu vou sofrer com o carro que quebra, com um pequeno acidente automobilístico onde se vê o carro muitas vezes amassado. Um bem que você se vê sendo destituído, um revés financeiro de qualquer ordem. Se você sofre muito por isso ainda, ou se, melhor colocando, se nós sofremos muito por isso ainda, é preciso que nós reflitamos. Porque isso já está acontecendo, dia a dia. O quanto de importância e valor excessivo que eu dou para as coisas. Como eu fico quando um filho vai estudar fora. Porque a referência sempre deve estar em mim. Eu não posso morrer quando um filho desencarna. Eu não posso querer morrer quando a mãe desencarnou, por mais que eu a ame. Porque se eu tentar qualquer coisa contra a minha vida, pensando que vou reencontrá-lo do outro lado, eu só vou aumentar as distâncias. Então, nessa hora, a gente pede a Deus forças, coragem, calma e paciência para que se cumpra esse destino de estar aqui. E que quando chegar o momento, nós possamos encontrar os nossos amores. Porque se as pessoas que se odeiam se buscam, imagine as que se amam.
Claro que elas vão se encontrar. Se aqueles que criaram contendas ao longo de muitos episódios e de muitas vidas se encontram pelo magnetismo, imagina se a pessoa que eu amo, eu não vou reencontrá-la. Muito mais fácil do que aquela que eu tenho dificuldade de relacionamento. Então, passo também pela renúncia. Eu renuncio a tudo o que fui, a todas as pessoas que estiveram ao meu lado, porque eu não sei se eu vou ter essa mesma família. Nós temos garantias disso? Não. Porque o exercício do amar pede alargar fronteiras, expandir laços. Então hoje eu estou numa família, amanhã eu posso reencarnar com outros. E assim nós vamos aprendendo a amar. E principalmente a amar aqueles que são diferentes de mim. Então a renúncia também, você abre mão daquele ser. Você permite que ele siga, porque você, acredito que todos nós já passamos por alguma experiência onde nós presenciamos alguém que amamos muito ir e olhar para aquela pessoa que parte e agradecer e orar para que ela continue e desejar que ela siga ainda mais robustecida no plano espiritual, para que tenha boas companhias, boa orientação, proteção. E não ficar com aquele pensamento egoísta, porque foi, porque não está ao meu lado, porque esse é o nosso egoísmo clamando. Porque aqui é passagem. E o plano espiritual é o nosso verdadeiro lar. Deveríamos, ao contrário, ficarmos gratos, porque alguém se aprontou antes, pelas linhas naturais, repito, cumpriu a sua missão e foi. Mas nós, que estamos aqui, ainda estamos dando continuidade. Mas olhamos para a morte como uma coisa ruim. Olhamos para a morte como uma coisa negativa. Não conseguimos ver a morte, a desencarnação, como um processo natural. E até feliz. Certa vez, Divaldo Franco foi solicitado por uma família amiga a interceder por uma pessoa doente, uma senhora acamada, muito adoecida, muito adoentada. E ele foi lá então, fez uma oração, aplicou o passe. A sua mentora espiritual, Joana de Ângeles, ao seu lado, ele pergunta a ela vai melhorar? Ela afirma, sim, Divaldo, não se preocupe que ela vai melhorar. Passado alguns dias, ela desencarna. Imagina a cara de tacho que o Divaldo fica quando vai no velório, né? Fica todo mundo olhando para ele, ele falou, não, ela vai melhorar. E a Joana aparece no velório e ele pergunta, minha irmã, a senhora não disse que ela ia melhorar? Pois então, não melhorou? Melhorou, e muito. A nossa visão é estreita, é equivocada acerca da morte. Mas a morte não vai nos conferir estados de santidade. Nós seguimos. Seguimos da forma a qual nós paramos. Não vamos nos tornar santos ou espíritos iluminados porque deixamos o corpo. Seguimos exatamente de onde estamos. Mas buscamos ainda algumas questões que são muito importantes para as nossas reflexões, onde Emmanuel, no livro Consolador, é questionado sobre esse tema, sobre a morte. Porque é um tema que nós precisamos trazer com mais naturalidade. Inclusive, como falei há pouco, falando com todos em casa, com os filhos. Porque não há garantias de quem vai antes e quem vai depois. O tema tem que ser falado. Porque se sou o espírito imortal, o corpo fica e o espírito segue. Há um tempo atrás, eu falava com a minha filha pequena de 9 anos sobre o jardineiro que deveria fazer o jardim da casa.
Eu disse, pois é, o fulano vai ficar com a gente para sempre fazendo jardim. E ela falou, não, mãe, um dia ele vai desencarnar. Com 9 anos eu falei, que ótimo. Que ótimo essa mente já se esclarecendo sobre isso, sabendo que não há essa permanência, que todos nós vamos, em qualquer idade. Então nós temos ali, na nossa certidão de nascimento, uma data da nossa chegada, e temos no verso dessa certidão de nascimento um carimbo invisível com a nossa data de retorno, onde há uma flexibilidade também para isso, dependendo da forma como nós vivemos. Porque se eu desperdiço esses meus fluidos preciosos, eu posso começar a adoecer muito antes da hora. Eu posso ter muitos problemas de saúde por uma questão até de comportamento. Eu posso estar expurgando através da doença. E isso é tão maravilhoso, porque às vezes naquele momento onde a criatura se vê presa a uma doença grave, ela tem tempo de refletir. Reflexões às vezes profundas sobre como existiu, sobre o que fez da sua vida, sobre o que construiu realmente de realidade íntima. Então passa às vezes períodos longos acamados para ter tempo de fazer algumas depurações. Então essas doenças longas e morosas têm todo um sentido, e nós paramos de ter pena da pessoa e oramos para que ela se encoraje para passar com dignidade e que o aprendizado realmente lhe cale fundo, facilitando o desprendimento. Há uma médica chamada Elisabeth Kübler-Ross, doutora Elisabeth Kübler-Ross, uma suíça, que radicou-se nos Estados Unidos, faleceu em 2002 e foi uma das grandes pesquisadoras do fenômeno da quase-morte, na cidade de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. Mas algo que chamou muita atenção dessa pesquisadora é que algumas pessoas foram estudadas nos seus estágios terminais, aquelas doenças realmente incuráveis, e naquele período onde a criatura ela tem pouco tempo de vida. Praticamente sem exceção, todos na iminência da morte pediam para: chame o meu filho que eu preciso dizer para ele que eu amo. Chame o outro porque eu preciso quitar a dívida. Chame o outro porque eu preciso me desculpar. Mas será que é preciso que nós cheguemos nesse momento para fazer isso? Será que é necessário nós nos vermos na situação iminente da morte? Por que não aproveitar o caminho para que isso se dê hoje, amanhã? Porque desencarnar realmente é olhar para trás e, pelo menos, ter algumas certezas de que fiz o meu melhor, de cumprir com a minha parte. Me reconciliei, perdoei, amei, fiz o meu melhor, porque mesmo Chico Xavier, quando questionado sobre algumas dúvidas da sua vida, e ali ele mostra toda a sua humanidade como a nossa, ele diz que uma das suas preocupações seria estar diante da morte e não ter feito tudo o que poderia. Porque é lógico, nós, pessoas comuns, diante de tantas fragilidades que carregamos, muito provavelmente nós vamos chegar nesse momento e olhar e ver que ficou faltando algumas coisas. Mas quem sabe, a partir de hoje, nós possamos nos imbuir mais desses saberes, mas que esses saberes saiam dos livros e possam tornar-se a nossa prática. A nossa verdade expressa no que pensamos, expressa no que sintamos e, sobretudo, expressa realmente na nossa forma de viver. Então, Emmanuel, no livro Consolador, é questionado sobre se é fatal, pergunta 146, é fatal o momento da morte? E ele diz, com exceção do suicídio, porque não é uma fatalidade, porque não obedece uma programação natural,
Mas reforçamos certamente sempre a bondade de Deus, que sempre acolhe todos os seus filhos, independente da forma como isso acontece. Mas fatal porque chegou-se a um processo que obedece às leis naturais. E ele conclui: todos os casos de desencarnação, com exceção do suicídio, são determinados previamente. Então o carimbo invisível está lá. Está lá atrás da nossa certidão de nascimento. Mas poucos e maduros espíritos conseguem ver esse carimbo. Como um caso de uma pessoa muito especial, que particularmente nos é muito cara, que diz à sua irmã: não me leve ao hospital, porque às 10h30 eu irei desencarnar da manhã. Dr. Bezerra de Menezes já está aqui ao meu lado, não me leve. E a irmã insistente: não, você está tendo um problema cardíaco. Levam ela para o hospital. Chegando lá, o médico, ao examiná-la: nós vamos fazer um procedimento, plantar um marca-passo. Ela diz: doutor, não precisa, eu estou desencarnando. Mal ela fala, ela já desencarna. Quantos de nós poderíamos, com essa tranquilidade, dizer: Roseli, eu estou desencarnando. Oh, querido, eu estou desencarnando. Quantos? Nós falamos de Ivone do Amaral Pereira, uma criatura que superou-se numa reencarnação. E não falamos de uma pessoa especial por todas as suas qualidades mediúnicas, comparadas inclusive a mediunidade dela, a de Chico Xavier, porque assim o era, Ivone do Amaral, mas pela construção, o que essa criatura edificou dentro de si. Todos nós podemos. Porque assim como o Cristo afirma que nós podemos fazer mais do que Ele, a Ivone, que é um exemplo mais próximo ainda, nós também podemos. Nós podemos ter uma reencarnação exitosa. Nós podemos realmente chegar no momento da nossa passagem de uma forma conclusiva, exitosa, leve, se nós começarmos já. E o benfeitor conclui que apenas são pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem na Terra e, portanto, essa data é previamente pré-estabelecida, a data da desencarnação. Mas quantos espíritos ganham períodos mais longos? Dependendo daquilo que fazem na Terra, recebem as moratórias. Recebem. E pessoas comuns como nós recebem porque se tornam criaturas úteis. Porque um bom servidor, um bom trabalhador, se aposenta e muitas vezes o chefe diz: continue trabalhando. Não é assim? Então, se um chefe aqui na Terra olha por um bom empregado e diz: você vai ficar, você é um bom trabalhador. Imagine o que a espiritualidade não faz conosco. Quando vem em nós, pode ser uma parca possibilidade, uma possibilidade pequenininha, mas se eu sou útil, muitas vezes eu ganho um período a mais, porque eu estou servindo adequadamente. Mas às vezes, mesmo essa data sendo uma data pré-estabelecida, eu posso desencarnar antes, por equívocos, por erros, pelo suicídio. E logicamente esse é um momento crucial e um tanto difícil. Não possível de ser reequilibrado, porque as leis divinas nos proporcionam todas as oportunidades que nós precisarmos. Emmanuel é questionado na questão 147 do mesmo livro Consolador. Proporciona à morte mudanças inesperadas e certas modificações rápidas, como será de se desejar. Essa é a nossa humanidade, né? A gente deseja que ao desencarnar a gente se transforme num espírito puro, de luz. E eu sempre pergunto, quando você chega em casa depois de um dia de trabalho, cansado, você pega suas roupas, põe no cesto e vai para um banho, né? Você sai do chuveiro espírito puro? Sim, né? Sai todo mundo iluminado debaixo do chuveiro. A gente sai como?
aliviado. Para algumas pessoas que desencarnam, é mais ou menos assim. Você desencarna e sente o alívio. Porque estar reencarnado, Emmanuel compara o corpo físico a um escafandro, que é um equipamento de mergulho antigo, que é muito pesado. E às vezes, nós estamos tão identificados ainda com o corpo. Quando desencarnamos, podemos realmente nos sentir muito mais leves. Mas nós não vamos desencarnar diferentes ou melhores do que nesse momento. Ele vai responder: a morte não prodigaliza estados miraculosos para a nossa consciência. Desencarnar é só mudar de plano. É entrar no chuveiro, tomar o banho, botar a roupa e continuar sendo a mesma pessoa. Se você foi um brincalhão, você vai continuar brincalhão. Se você foi um tabagista, um fumante, vai continuar fumante. Se você desencarna dependente da bebida alcoólica, vai continuar dependente. Se você desencarna uma pessoa propensa ao bem, buscando o seu ajuste, você segue no mesmo ritmo. Então não há santos depois da morte. Há criaturas normais, na sua normalidade. Mas isso pode melhorar bastante. Isso pode ser leve. E ele segue na questão 148. Que espera o homem desencarnado diretamente nos seus primeiros tempos da vida de além-túmulo? O que acontece depois? É uma pergunta. Mas eu vou questionar outra coisa. Nós tememos a morte. Tememos a morte, tememos a forma. Uns temem muito a morte. Tem medo realmente de morrer. Mas uns temem mais o fenômeno, a forma, o jeito. E por que será que tememos a morte? É uma pergunta. Tememos a morte porque nós desconhecemos? Nós tememos o desconhecido ou o conhecido? Podem falar. Tememos o desconhecido? Ou o grupo está com muito sono? Eu vou repetir a pergunta. Nós tememos o desconhecido ou o conhecido? Toda experiência emocional que temos é pautada na experiência direta. Tudo o que gerou temor em mim, eu vivi esse medo, senão eu não teria o registro na minha consciência. Certo? Então, se eu tenho um temor em relação à morte, isso significa que nós já morremos muitas vezes. Já desencarnamos outras tantas. De formas variadas, dolorosas, mas tranquilas. Já provavelmente causamos a morte de muitas pessoas também. Sabe lá, e ainda bem que está nos arquivos do pretérito, o que nós fizemos aos outros passarem pela morte. Então há uma cristalização profunda nesse inconsciente espiritual das nossas experiências pretéritas. Mas, nos planetas mais adiantados e felizes, lá os espíritos não sofrem mais por isso. Porque morrer já é um fenômeno feliz. Não sofremos como sofremos aqui as agonias, muitas vezes, da morte. Mas nós podemos morrer de formas mais felizes, mais amenas, mais tranquilas. Porque às vezes nós estamos ali ainda ligados por aparelhos, e que bom que há uma tecnologia ainda que favorece essa ligação do espírito ao corpo, para que ainda ali se extinga gradativamente, porque se realmente tivéssemos a tranquilidade diante da morte, iríamos sem pensar, nos entregando a uma onda tranquila que nos leva à passagem. Então Emmanuel diz: busca essa alma, quando desencarna, os seus interesses.
busca as suas aglomerações, busca os seus afins. Então eu vou reencontrar e encontrar aqueles os quais tive afinidade. Vou reencontrá-los de alguma forma. Vou buscar os meus amores, os meus interesses. E segue na outra margem como aqui. Mas lá o nosso verdadeiro lar. Então nós deixamos o egoísmo de lado, querendo que o outro fique ainda. Às vezes o outro está ali doente, mas nós estamos o prendendo. O quanto isso já está maduro dentro de nós? Permitir que o outro siga, permitir que o outro vá. O quanto eu estou maduro diante desse fenômeno para me permitir ir. Há um fenômeno biológico, natural, que é esse instinto de sobrevivência. O nosso instinto de sobrevivência diz, fique. E é natural que a gente lute pela vida até o último momento. Mas chega uma hora que o laço se desfaz. Kardec, ao questionar os espíritos na questão 164, porque estamos refletindo especificamente sobre o viés espírita. Então esse conhecimento, porque a doutrina diz, a morte não existe. A vida é o fenômeno eterno. Vivo sempre. Encarnado, desencarnado, vivo sempre. Existente e existindo na reencarnação. Vivo sempre. Sempre vivo. Mas, como falamos, sentiremos a falta. Sentiremos a saudade saudável da pessoa que amou, da mãe que amou tanto. Mas ela segue. Ela continua. Então Kardec vai perguntar se o conhecimento espírita influencia nesse período da desencarnação. Porque ao desencarnar nós vamos viver um fenômeno similar, não igual, aos episódios, por exemplo, quando nós temos sonos profundos e acordamos repentinamente e nos vemos em situação, às vezes não sabemos onde estamos dentro do quarto, às vezes parece que a cama é mais alta, a gente perde a noção de espaço. E o desencarnado sente algo similar a isso, se adapta. Então essa perturbação ela pode ser mais longa, dependendo dos seus apegos, da sua falta de renúncia, dependendo, enfim, do quão preso está, aumenta. Mas o conhecimento espírita faculta ou não faculta alguma facilidade? Os espíritos dizem que sim, mas eles completam que o que vale mesmo no momento da desencarnação é ter a consciência tranquila e ter feito o bem. Porque o que seria dos nossos outros irmãos que não conhecem ou que não tiveram acesso a esse conhecimento, dizendo que a vida continua? Que somos criaturas que vamos reencarnar novamente, que não vamos morrer. A nós é uma exigência maior, porque nós temos esse saber. Então a nossa lição de casa precisa ser exímia. Mas o que vale mesmo é eu ter a consciência tranquila. É eu ter feito o bem no limite das minhas forças. Isso sim é um passe livre nesse processo de retorno à pátria espiritual. E para que nós possamos chegar finalmente a uma conclusão dessa reflexão, porque não sabemos quando nós vamos passar por esse episódio, seja vivendo isso tão próximo, porque garantias nós não as temos. Qualquer um ao nosso lado pode desencarnar a qualquer momento. Nós próprios podemos desencarnar a qualquer momento. Nós não sabemos a data do nosso carimbo, mas ele está lá. Então, toda essa reflexão nos prepara para um viver. Porque se eu vivo cada dia, plenamente, sanamente,
santamente, como diria Allan Kardec, certamente nós teremos uma boa passagem. E eu sempre brinco, vamos aumentar o nosso network espiritual. A nossa rede de contatos não pode se limitar ao WhatsApp, ao Instagram, ao Twitter e a tantos outros meios, mas é importante que eu estabeleça bons laços com as pessoas, boas amizades, bem-querer, bem, muito bem, porque eu estou me preparando, porque qualquer uma dessas pessoas, se for antes, pode estar ali dizendo, vem, estou aqui, preparaste bem o caminho, pode chegar, Rô, a Lúcia já foi antes, ou se eu tiver antes, Lúcia, estamos aqui, estamos juntas, vamos continuar trabalhando na casa de Jesus no plano espiritual, porque tudo segue igual, nada vai mudar abruptamente. Por isso que essa tranquilidade tem que ser anelada dentro de nós. E conta-nos um conto hindu, ou melhor, egípcio. Nesse conto egípcio vai se falar sobre a morte. Então, há o barqueiro que leva as almas que desencarnam. Então, um homem que acabou de desencarnar, obviamente a sua alma entra no barquinho e antes de iniciar a jornada por esse oceano que vai levar essa alma até uma ilha paradisíaca e celestial, o barqueiro pergunta à alma desencarnada, foste feliz na terra? Se o homem disser sim, eu fui feliz. Eu fui feliz porque apreciei as pequenas coisas. Eu fui feliz porque todos os dias eu lembrei que eu tive olhos de ver. Eu fui feliz porque senti muitas vezes a brisa passando no meu rosto. Porque pude ver um céu estrelado. Porque pude ver uma flor desabrochando. Porque fui feliz nas coisas simples. Em apreciar uma xícara de café de manhã. A companhia de um animal de estimação. Dormir numa cama macia. Ter um chuveiro quente em casa. A gente precisa ser feliz nas coisas simples. Então esse homem foi feliz e o barqueiro dá umas remadas e ele para de novo e faz outra pergunta. E tu fizeste os outros felizes? Se o homem disser que não foi feliz, o barqueiro vai dizer a ele assim, então volta. Volta imediatamente, porque tu precisa ser feliz, precisa reiniciar a jornada, ser feliz para poder desencarnar bem. E ele então fez a segunda pergunta, fizeste os outros felizes? E ele começa a fazer um escrutínio mental. Sim, eu não incomodei nenhuma reunião de condomínio, não falei mal de nenhum político brasileiro, eu fiz os outros felizes. Eu não incomodei o vizinho, eu não fiz nenhuma chatice com ninguém, eu não importunei a vida de pessoa nem de ser algum. Eu fiz qualquer ser ao meu redor feliz. Eu pude amenizar o sofrimento alheio. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Se ele falar não, eu incomodei fulano, eu briguei com o outro, o barqueiro vai olhar para ele e vai dizer, então volta. Volta porque você precisa recomeçar a sua jornada, porque nós não podemos ser um problema na vida de ninguém. Nós temos que ser bálsamo e remédio. Mas esse homem foi feliz, fez feliz e a viagem vai chegando ao termo. E lá diante da ilha há um Deus majestoso, tipicamente trajado nas roupas da época, do Antigo Egito, onde há uma balança dourada com uma pena branca de avestruz muito leve. E esse Deus diz a esse homem, dá-me o teu coração. Porque se o teu coração for mais leve que esta pena, você merece todas as alegrias. Você merece ser recebido nesse plano espiritual por aqueles que tanto amaste. Venha. Mas se não, se ainda houver um pequeno peso no seu coração, volta e inicia a tua jornada. Porque assim como nós, precisamos lembrar sempre da lição. Nós vamos estar cumprindo a nossa jornada, sendo felizes, mas felizes nas pequenas coisas, fazendo a vida do outro feliz.
que nós não importunemos mais ninguém. E mesmo sem deliberação da nossa parte, porque isso vai ocorrer muitas vezes, às vezes a gente vai importunar o outro sem querer, sem desejar, mas que a gente faça o possível para não ser. E assim, o nosso coração vai ficando mais leve, dia a dia mais leve, porque você carrega menos coisas e menos emoções aprisionantes. E quando chegar o nosso momento, certamente alguém estará ali. Pode ser a mãe, um amigo, pode ser o nosso anjo guardião, e certamente esse espírito estará ali dizendo para nós: vem, fizeste a tua parte, cumpriste a tua etapa, amaste, vem. Agradeço imensamente a atenção e a paciência de todos em me ouvir, e que possamos aproveitar bem essa lição, a começar por mim, para que quando chegar o nosso momento, ou quando presenciarmos o momento de alguém, a fé nos robusteça e a serenidade permaneça em nós. Muito obrigada.